Meu testemunho de fé, parte 2. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Salmo 91, 11, versão NVI. Nesse segundo vídeo, vamos falar de acontecimentos que fizeram essa passagem bíblica criar vida para mim. Se você gostou da parte 1, então se inscreva no canal e aperte o sininho para você receber as notificações dos vídeos, que são produzidos toda semana. Compartilhe com seus amigos e parentes. Tenha certeza que alguém pode estar precisando de uma pílula de esperança, e esse é o lugar certo. Retomando a nossa história, de onde paramos? Acordei naquela noite, todo suado e meio tonto. A dor nas costas também já fazia parte do pacote, mas até então eu não tinha ideia do que estava por vir. A semana começou como a anterior tinha terminado. Todos os dias, no período vespertino, eu sentia o mesmo mal-estar, mas estava piorando. Então, eu fui ao médico na noite daquele dia e passei por uma experiência muito ruim. Quando eu fui atendido, eu estava tão fraco que eu mal me segurava em pé. Estava cansado, pois tinha trabalhado o dia inteiro e na sala de espera não tinha lugar para sentar, e o atendimento demorou bastante. Quando eu fui atendido, o doutor me perguntou o que eu estava sentindo. E eu comecei a falar. Um pouco mais de um mês, aquela já era a terceira vez que eu estava naquele pronto-socorro e que estava piorando muito. Falei sobre a febre que eu senti naquela tarde e ainda estava febril enquanto eu falava com ele. Mas sabe o que ele me perguntou? Qual era a temperatura da febre? Eu não tinha a menor ideia, mas disse que acreditava ser de 37 ou 38 graus. Ele me interrompeu e disse que isso para um homem da minha altura era normal. Eu tenho 1,80 m, mas isso não tem nada a ver. A febre não é proporcional à altura da pessoa. Nesse momento a Suzana não aguentou e falou para ele: doutor, o meu marido é a pessoa mais difícil para se trazer ao médico, mas hoje foi ele próprio que pediu para vir. E isso significa que realmente ele não está bem. Então eu exijo que se faça pelo menos um exame mais apurado, algo que possa mostrar o que está acontecendo. Nesse momento, o médico, todo desaforado, virou para ela e disse: só para te mostrar que ele não tem nada, eu vou pedir o exame de sangue. Estarei de plantão nessa madrugada, e enquanto o exame fica pronto, ele vai para a sala de medicamentos. E você vai ver que ele vai melhorar. E assim aconteceu. Chegamos no hospital por volta das 19 horas e saímos de lá quase 2 horas da manhã. Fui ao laboratório tirar sangue e depois fui para a sala de medicação e fiquei lá por horas, enquanto a Suzana aguardava o resultado. Quando saiu, ela foi levar para o médico. Eu nunca mais vi aquele cidadão, mas a Suzana me falou que quando ele viu o laudo do exame, ele mudou de cor e falou para ela o seguinte: o seu marido precisa de ajuda. Na hora ela respondeu: é isso que eu estou falando desde que chegamos. Ele só vem para o hospital quando realmente ele não está bem. Mas ele continuou: eu não sei o que ele tem, mas ele está com algum tipo de infecção interna e está muito séria. Então ele mostrou para ela o número do PCR. Essa referência no sangue
indica infecção. Em um homem adulto, o PCR varia de 1 a 5. No exame em questão, estava marcando 253. Eu não sei se vocês entendem, mas eu estar vivo ainda com o PCR nesse valor era um milagre. Ele disse a ela que não podia fazer nada por mim, mas que eu procurasse um ambulatório com a máxima urgência e investigasse o que estava acontecendo. Ele me deu alta e me mandou para casa. No outro dia, a Susana procurou um médico para mim e então eu fui me consultar e conheci uma médica muito gentil e atenciosa chamada Daniele. Eu relatei toda a minha saga até aquele momento em que estava com ela. E ela ficou muito interessada no meu caso e disse que iria a fundo para descobrir que infecção era aquela e me pediu uma bateria de exames. Se passaram alguns dias, eu havia feito parte daqueles exames e estava esperando a liberação do plano de saúde para os outros. E, enquanto isso, eu seguia a minha rotina. Então, quando foi quarta-feira, houve um problema no trabalho, com uma colega, e eu era o supervisor pedagógico da escola. Abrindo um parênteses para explicar. Eu sou professor de matemática na rede pública do Distrito Federal. E nesse período, eu estava exercendo um cargo de chefia. E isso colocou um alvo nas minhas costas. Por mais que eu tentasse fazer o melhor possível, sempre tinha alguém que fazia uma oposição. E isso gerou muitos conflitos, que me desgastaram bastante. Eu não posso afirmar que isso tenha sido determinante para eu adoecer, mas certamente contribuiu para a diminuição da minha imunidade. Fiz esta apresentação para que vocês entendam alguns eventos que eu vou relatar nesse testemunho. Então, voltando ao assunto, naquela semana houve esse problema com essa colega. E quem torcia pela nossa queda não perdeu tempo e aproveitou para me atacar de várias formas, a transformando em vítima e a mim em vilão. Mas o momento não me permitia argumentar contra os ataques, pois a cada dia eu estava mais fraco e já quase sem forças. E um outro sintoma que começou a aflorar foi um cansaço anormal. E a coloração da minha pele estava estranha. E naquele dia eu fui acudido por uns amigos que perceberam que algo estava errado. De repente, eu comecei a sofrer um monte de ofensas e simplesmente olhava para o pessoal e não conseguia esboçar nenhuma reação. E fui sentindo a minha energia diminuindo como se fosse uma vela apagando. Lembra o versículo que eu abri esse vídeo? Aqui foi o momento em que ele começou a se realizar na minha vida. O Senhor mandou anjos me sustentarem nas mãos para eu não tropeçar. E eu vou falar sobre alguns desses anjos ao longo dos meus relatos de agora em diante. Nesse primeiro momento, foi o meu amigo Augusto César, que era o diretor da escola. Apareceu nessa hora e conseguiu me tirar daquela sala e me levou para um lugar mais tranquilo. Algumas pessoas ainda queriam continuar os ataques, mas ele não deixou. Me isolou na sala dele, que era reservada, e eu consegui ficar um pouco mais tranquilo, mas eu estava me sentindo muito mal. E sem exagero, por um instante eu pensei que iria morrer naquele dia. E essa foi a primeira sensação de morte que eu senti. Depois outro anjo apareceu, a minha amiga Erli. Ela é, até hoje, a supervisora administrativa da escola.
E percebendo o quanto eu estava debilitado, imediatamente ela me mandou ir embora. Vá para casa e se cuida. Você não está bem. É nítido que você não está legal. Eu fui para casa, quase me arrastando. Peguei a Suzana e pedi para ela vir comigo para ver se encontrar a doutora Daniela. Eu precisava vê-la naquele instante. Eu estava morrendo. Mas quando eu cheguei na clínica, a doutora não estava, pois ela havia sido convidada para um encontro de médicos no sul do país e só voltaria no final de semana. Fiquei desesperado. Fui para casa e, mesmo deitado, eu fiquei a noite toda como se eu estivesse caindo. Uma tonteira, a febre, a dor nas costas, o mal-estar e a sensação de morte, que eu não sei descrever, mas eu pensei que iria morrer naquela noite. No outro dia, quando eu percebi que ainda estava vivo, eu me lembrei de uma colega que também é enfermeira. Nesse dia, ela se tornou a minha irmã. Ela vinha percebendo que eu não estava bem, já há alguns dias. Ela até havia me chamado para me consultar no hospital. Mas eu, cabeça dura, como eu falei no primeiro vídeo, ficava dando desculpas e me recusando. Mas naquele dia, eu só me lembrava dela. Então, quando amanheceu, eu juntei forças e liguei para ela e contei tudo o que tinha ocorrido e como foi aquela noite para mim. Imediatamente ela tomou conta do caso e me ajudou. Ela foi mais um anjo enviada por Deus para me proteger. Ela se chama Edneuza. A Edneuza, então, conseguiu uma consulta para mim no hospital regional, com uma médica residente. Infelizmente, eu não lembro o nome dela, mas foi um outro anjo. De agora em diante, os anjos vão aparecer nos meus relatos com muita frequência, pois eles foram enviados de Deus e ajudaram a mim e a Suzana na luta que se travou a partir de então. A doutora me pediu exames ligados aos pulmões, pois elas trabalham no setor de pneumologia do hospital. E então, elas conseguiram que o chefe do setor, o Dr. Paulo, me consultasse. Mas isso só ocorreu no dia seguinte. Bem, nos próximos vídeos, eu não sei quantos ainda serão, mas o meu filho Pedro e eu estamos trabalhando para que cada um deles venha de encontro ao seu coração e encha a sua vida de fé e de esperança. E nessa hora, eu vou te pedir para fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, pois assim o YouTube entende que o conteúdo tem relevância e te avisa sempre que um novo vídeo é lançado. O seu like também é muito importante para o crescimento do canal. Me siga também no Instagram, no perfil Pílula de Esperança. O link está aqui na aba Sobre do canal ou no banner se você estiver no computador. E se você gosta do trabalho que eu estou fazendo, compartilhe esse vídeo e esse canal com seus amigos. Eu te garanto que todos vão receber uma pílula de esperança, de motivação e ânimo. Que Deus abençoe a sua vida.